Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. Uma bela e abençoada noite para nós todos. Hoje uma noite quente aqui nessa quinta-feira, aqui no Rio Grande do Sul. Coisa boa, né? Aquele frio foi embora. Esperamos que foi embora, que vá embora realmente. Mas eu acho que ainda tem um pouquinho do finalzinho dele. A semana que vem com mais chuvas. Bom, como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, junto também com a espiritualidade maior, e faremos então o Evangelho. Antes, a gente gostaria muito de agradecer a companhia de todos vocês, os comentários que vocês nos deixam no YouTube, sempre com tanto carinho, com tanto respeito. É muito bom esse retorno que a gente tem de vocês. E agora a gente pede que tenham junto aos computadores uma garrafa com água para que possa ser fluída no final pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, pelos espíritos superiores que estão nos acompanhando. Como vocês já sabem, o Evangelho é feito sempre uma vez na semana. Pode ser feito em família, também pode ser feito individual. O importante é essa união que acontece com o plano superior, é essa harmonia que acaba acontecendo dentro da casa da gente. Bom, gente, vamos então esquecer dos nossos problemas durante o dia, dos problemas da semana. Vamos pedir que nos envolvam com luz e fluidos positivos, que seja um evangelho de amor e de encontro com Jesus. E que as suas palavras sejam verdadeiramente seguidas por todos nós durante os nossos dias. Vamos à nossa prece. Eu leio Oração Nossa de Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Emmanuel. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu estou lendo por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, porque é uma edição mais fácil, mais moderna. Então a gente fica...
É mais fácil para a gente compreender essa leitura, mas pode ser feito também com aquele evangelho nosso antigo. Então, quem quiser me acompanhar, eu leio o capítulo 11, que fala O Egoísmo, Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer com que a Terra se eleve na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o alvo para o qual todos os cristãos devem dirigir suas armas, sua coragem e suas forças. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os esforços para combater o seu próprio egoísmo, pois ele, sendo filho do orgulho, devora as inteligências e é o causador de todas as misérias terrenas. O egoísmo é a negação da caridade, sendo por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos seres humanos. Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto Jesus percorre as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" E diz aos judeus: "Este homem é justo porque querem crucificá-lo?" E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu a sua missão por completo, é devido à luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, pois este invadiu o coração humano como uma praga. Cabe aos espíritas, a quem os espíritos superiores esclarecem, a tarefa e o dever de destruir esse mal, dando ao cristianismo toda a sua força e retirando do caminho os obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsem da terra o egoísmo, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade lutar com bravura e virilidade, mas, para isso, é preciso inicialmente expulsar o egoísmo do coração dos seres humanos. Olá, boa noite a todos. Olha, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Estava aqui muito antes de nós aparecermos, né? É a criação do nosso governador Jesus, nosso mestre maior. E nós viemos para cá porque éramos espíritos de provas e expiações. Então nós tivemos a nossa, digamos assim, adaptação a esse planeta. E agora nos consta que estamos para poder modificá-lo com os nossos atos e nossos gestos. Nós somos uma espécie humana. E o espírito não tem a forma, ele não tem forma. Esse corpo que nós temos é a forma que se adapta a esse nosso planeta. E cabe a nós agora, aos seres humanos, provocar a mudança de estágio desse planeta, para que ele passe para a regeneração. Só que essa mudança é óbvio que é ocasionada por nós, né? Vai acontecer, e se nós não formos merecedores de estarmos nessa condição, seremos levados, como nós fomos trazidos para cá, seremos levados para planetas que continuam em estágio de provas e expiações, né, para lá continuar a nossa erraticidade de erros, né, de permitir que os erros se manifestem em nós, que tomem proporções gigantescas dentro do nosso coração.
Muitas pessoas sempre dizem que o orgulho é a causa de toda a destruição, mas o próprio texto agora nos diz, né, mais claramente, mais especificamente, o egoísmo tem que ser erradicado do nosso coração. Ele é fruto do orgulho. Todo egoísta, ele é oriundo do orgulho, é uma pessoa orgulhosa. E essa oração que a Janete leu no início ali, oração nossa, do Emmanuel, escrita por Chico Xavier, psicografada, por Chico Xavier, ela é justamente uma receita moderna de como lidar com o egoísmo. Se vocês prestarem atenção nas singelas palavras, né? Dar sem olhar a quem. Dar não é muito o feitio de uma pessoa egoísta. Geralmente ela troca por favores, ela faz algo já pensando em que retorno vai ter daquilo que ela vai estar fazendo. Então, dar sem olhar a quem já é um passo muito forte e bem delicado. Servir sem perguntar até quando. O que a gente está realmente fazendo? Não é nem pelos outros, mas por nós. A gente está se cuidando? A gente está cuidando do nosso trato mental? A gente está se cuidando das armadilhas que existem no nosso planeta? Naquelas pessoas que chegam com más intenções próximas de nós, a gente se cuida? Ou a gente entra na onda? É bem difícil, né? Mas a gente geralmente entra na onda das pessoas. A gente acaba ficando na mesma frequência que elas. A gente acaba descendo muitas vezes a nossa vibração para poder responder para pessoas totalmente equivocadas em seus conceitos e que não vão mudar com o que a gente vai dizer ou não. Que isso faz parte do processo de crescimento daquele ser humano. Então, servir sem perguntar até quando, começa primeiro a gente corrigindo a nós mesmos. O egoísta não consegue fazer nada pelos outros, mas ele já começa não fazendo nada por ele mesmo. Ele está alimentando uma ambição, ele está alimentando um orgulho, ele não está cuidando de si. Quando ele se cerca de todos os milímetros e quando ele pressiona os outros, ele apenas quer garantir um respingo de felicidade, que ele imagina ser felicidade, né? Um lucro, ganhar um benefício, mas ele não sabe o que é servir. A outra frase, sofrer sem magoar, seja quem for. Imagina se a gente vai aguentar no osso, nos desaforos da vida, né? Daquelas pessoas mal educadas, prepotentes, arrogantes que nos cercam. Daquelas pessoas que querem impor as suas ideias. Imagina se a gente vai se resguardar para poder evoluir com isso, aprender, se fortalecer. Tem gente que não consegue suportar. E isso são provas da vida. São experiências da vida que nos são impostas para que a gente tome uma posição, uma atitude. Olha a outra frase. Olha só, essa oração é totalmente voltada. Né? O texto vem lá do tempo de Kardec, 150 anos atrás. Mas olha aqui agora do Chico, é mais recente. Progredir sem perder a simplicidade. Eu vou ficar só nessa aqui e depois eu vou voltar para o texto ali. Mas progredir sem perder a simplicidade. Isso me entristece, porque a gente vê muito as pessoas se acercarem de nós para que a gente concorde com o que elas estejam fazendo, porque todo mundo acha que está com a razão. Elas não entendem que a razão ela é vista de todos os lados. Ela tem multiformas. Ela é um poliedro. Então a gente tem que simplesmente trabalhar
as experiências da vida em conjunto. Principalmente tentar entender o outro. Por que o outro está vendo dessa forma? Ao invés de impor, ao invés de dizer é assim. Quando muitas vezes, e com certeza, né, cada um vai enxergar com seus próprios olhos as situações. Cada um vai usar as ferramentas que tem. Então, geralmente, as pessoas egoístas fazem questão de mostrar que estão certas. Fazem questão de não ser nem um pouco simples, de serem complexas, de dizer que a extravagância é a fonte da sua esperteza. É uma pena que muitas pessoas vão ficar abraçadas a esses conceitos. E muitas pessoas vão ter longas jornadas ainda em planetas de provas e expiações para poder entender o que é a vida em grupo, em comunidade, em humanidade. Porque se não há uma motivação de bondade para a gente agir na vida, não tem motivo para que ela exista. Para a gente poder se encaixar num planeta de provas, de regeneração, a bondade tem que estar no nosso coração. As experiências serão outras. Como que nós, com a mente suja, com o perispírito sujo, podemos querer estar no meio de pessoas boas, se ainda dentro de nós brilha a vontade de estar sempre certo? Ainda brilha aquela vontade de impor aos outros tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente entende, tudo aquilo que a gente quer que os outros sigam. Como? Pensem. Como você estaria no meio de pessoas boas se você critica os atos dos seus semelhantes? Você é incapaz de reconhecer uma pessoa boa. Porque você acha que está certo. Elas podem estar cruzando na tua frente. Você não vai ver. Porque você se acha bom. E vai acabar sendo levado para lugares onde tem pessoas iguais a você. E a vida vai continuar sendo essa mesma coisa que é agora. Desafios, complicações, contextos, tudo igual. Tudo igual ao que você enfrenta atualmente. Existe uma beleza na vida que é a beleza de poder ser útil. É a beleza de poder prestar a bondade, de fazer préstimos, de ações beneméritas, de ser pessoas de bem, de ser pessoas que trabalham em conjunto. Isso é um lado lindo da vida, que só sabe aqueles que o fazem, aqueles que veem os outros crescerem, aqueles que trabalham as crianças lá no princípio da alfabetização. Eu estava até comentando com a Janete, né? Os pais estão deixando de cuidar dos seus filhos pequenos, ensinando eles o alfabeto, ensinando eles a gostar de ler, a aprender em casa. Estão achando que isso é tarefa lá na frente da escola. Isso começa em casa. Vocês estão deixando isso para os outros. Estão deixando isso para uma turma depois que vai estar lá todo mundo junto e, sabe, já fica um pouquinho mais difícil de atender a cada um individualmente. Isso começa em casa. É egoísmo a gente não praticar aquilo que sabe, não pegar o beabá, a coisa mais simples, e começar a ensinar seus filhos. Mesmo que você tenha pouco conhecimento, você pode ensinar seu filho, pode
instaurar dentro da alma dele, desde o início, a vontade de querer aprender, despertar nele a curiosidade. São coisas que são marcantes, que só quem passa sabe. Só quem passa pela experiência sabe o que é a vida. Por isso nós estamos aqui. E por isso que tem espíritos querendo vir para cá. Por isso que tem espíritos que estão apavorados com tudo que está acontecendo. Isso é a vida, gente. Nós estamos vivendo ela. Nessa condição que ela se apresenta. Mas as coisas não são sempre assim. Assim como a Terra se movimenta, as situações também se movimentam. Ora é boa, ora não é tanto. Mas uma coisa que acontece com o passar do tempo é que a gente deveria de aprender a lidar com essas situações. O certo seria nós nos envelhecermos com aprendizagem. Isso é motivo até de brincadeira de muitas pessoas quanto à velhice. Mas faz parte da vida de todo mundo. Só quem é velho sabe. As dificuldades existem não só para os velhos, existem para os novos. As preocupações não é só para os velhos, também são para os novos. As doenças não são só para os velhos, também o são para os novos. Então, faz parte da vida da gente, né? Eu estou usando a palavra velho aqui, mas a palavra certa é idoso. Então, a vida da gente ela é repleta de oportunidades que fazem com que a gente tome uma posição. Mas aí vem uma questão. Não é simplesmente a gente chegar e eu acho que eu tenho que falar isso e eu vou falar. Não, a gente tem que tomar uma posição de reflexão. Refletir. Mas eu não sei como eu vou refletir. Meus amigos, Evangelho segundo o Espiritismo. Peguem esse livro e leiam. Cada item, cada capítulo, ela tem um problema e uma solução daquele problema. É que nem uma dieta. A gente tem que ir praticar. Não basta só ter a teoria, saber que tem quais os alimentos certos para comer ou não. Tem que começar a comer os alimentos certos. Tem que começar a fazer exercícios. A mesma coisa é esse livro maravilhoso. Se vocês prestarem atenção, ele sempre vai dar uma alternativa. Os espíritos sempre dão um caminho. Olha, o problema é esse, o caminho é esse aqui. E os caminhos, eles podem parecer meio difíceis, mas o que não é nessa vida meio difícil, né? O importante é quando a gente chegar lá no finzinho. Quando terminar nossa história, a gente olhar para trás e dizer: valeu a pena. Vamos então agora a fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor,
consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos nos prevenir dos nossos próprios atos. Que em cada momento a gente possa parar e fazer uma reflexão sobre o passo a ser dado, ou pelo passo seguinte. Que isso pode ser um diferencial entre a nossa evolução e entre mais provas e mais expiações. Como eu falei, né? Ler o Evangelho sempre vai ter um caminho, mas rezar também é a nossa grande ponte, né? Nosso grande auxílio. Rezem sempre, confiem, vai dar tudo certo. Que a bondade divina esteja com os senhores sempre. Tenham bastante fé no coração e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Já me esquecendo. A Eliane sempre bota lá as mensagens, as preces, né? Fez aniversário no domingo. Feliz aniversário, Eliane. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Jesus que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br